eu vou começar já a apresentar o nosso professor Rogério Cristiano Buis. O tema que ele vai apresentar, essa preparação do solo, pega dos primórdios da CP no Brasil até Arcozelo, 1976. Então, a apresentação do Rogério, nós antes, né, até falando um pouquinho isso, eu pedi para que todos pudessem fazer um mini currículo para poder fazer essa apresentação de uma forma mais acolhedora, né? E a apresentação do Rogério é modesta como ele. Doutor em Psicologia pela UFRJ, professor aposentado do Instituto de Psicologia, UFRJ, ex-professor da PUC-Rio. Fundador do CPP. A CPP, que durante décadas foi considerada a referência da abordagem centrada na pessoa no Rio de Janeiro. E autor do único livro sobre supervisão clínica na CP durante décadas. Então, Rogério Cristiano Buis, a palavra está contigo. Obrigado pela apresentação tão favorável que você fez. Então, vamos começar, né? Então, eu pensei em dividir em duas vezes a minha conversa aqui com vocês. Inicialmente, apresentando um histórico, assim como eu vi o início da CP acontecendo aqui no Brasil, e depois apresentando um texto que eu escrevi em 2002, e que eu gosto muito, e que é sobre Rogers. Então, eu gostaria de fixar não o trabalho dele, mas a pessoa dele, né? Então, vamos começar. O primeiro contato que eu tive com a CP foi, eu trabalhava na Rede Ferroviária Federal e nessa época entrou um jovem psicólogo. Nessa época não havia ainda a formação oficial de psicologia, não havia a profissão de psicólogo registrada ainda. E esse jovem brilhante psicólogo, que era o Ataliba Viana Crespo, e o Ataliba que começou a trabalhar no grupo nosso lá, ele fazia doutorado nos Estados Unidos. E um dia, conversando, ele me falou de uma palestra que ele havia assistido nos Estados Unidos, que era de um tal de Carl Rogers, que ele ficou muito impressionado, ele gostou da palestra e me falou, e me trouxe assim, a ideia de uma psicoterapia diferente, enfim. E eu fiquei muito interessado, e mexeu muito. Depois, na universidade propriamente, depois começou o curso oficial de psicologia, né? Foi criada a profissão de psicologia e começou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira turma, né, da qual eu fiz parte. Na universidade, só um professor falou de Rogers, aliás, uma professora, que foi a Maria Helena Novaes, e que dava para nós psicologia escolar, com esse nome assim. E ela falou sobre o trabalho de Rogers, mas no ensino também, né? Falou sobre o ensino. Depois, Rogers começou a ser muito mais conhecido e teve livros editados em Paris, além dos Estados Unidos, na França. E eu, nessa época, tinha um irmão meu que trabalhava em Paris e ele me mandou Psicoterapia e Relações Humanas, em 2 volumes, que está rabiscado do começo ao fim, né? Eu li e reli muitas vezes esse livro, e que foi fundamental, me deu uma posição, né, realmente da CP no contexto teórico das psicoterapias. Depois eu fui trabalhar no SENAC, no departamento de treinamento do SENAC, e que tinha como diretor um psicólogo também. Eu tive sorte que encontrei psicólogo no meu início. O psicólogo era José Maria Alves da Cunha,
muito interessado em treinamento. E foi nessa época que eu tive a oportunidade de fazer um seminário longo de 3 semanas, todos os dias, de manhã até à noite, com Max Pagés. Max Pagés trabalhou com Rosner nos Estados Unidos, até num dos livros de Rosner tem referências a ele. E o Max Pagés era uma pessoa muito interessante, muito realmente mexeu muito com o grupo. E foi a partir desse trabalho com o Max Pagés que realmente eu comecei a trabalhar como psicólogo centrado. Eu me encontrei nessa época eu comecei a dar aula também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a cadeira de dinâmica de grupo, que é com o professor Schneider, Eliezer Schneider. E também, mais adiante, 1 ano ou 2 depois, eu entrei também para a PUC para dar essas mesmas cadeiras de dinâmica de grupo, relações humanas. E nessa época era diretor do departamento da PUC, o padre Benco, Antônio Benco, e ele dava uma cadeira da abordagem centrada, interessante, na cadeira de psicoterapias, ele dava a parte da abordagem centrada, e que mas ele foi a reitoria requisitou o padre Benco, estava com dificuldade, precisava da presença dele lá, e ele teve que abandonar a cadeira, que ele gostava muito, e me honrou muito que ele disse: eu só vou abandonar porque é para você. Ele falou. E eu, então, continuei dando a dinâmica de grupo e comecei a dar essa cadeira, que era, não me lembro agora o tipo que tinha, mas e foi dando essa cadeira que aí eu conheci uma aluna muito interessada chamada Márcia Tassinari, que se entusiasmou com a cadeira e até hoje muito entusiasmada, conforme vocês estão vendo aqui, estão constatando, né? Esse entusiasmo já. A Márcia, você está olhando tudo lá, você tem que olhar para frente. Então, e foi assim. Então, eu comecei a dar a cadeira e já comecei a trabalhar e comecei a dar estágio para aluno na abordagem centrada na pessoa, na psicoterapia centrada, também que a Márcia fez. E daí saiu um grupo, né? Além da Márcia, outras pessoas também, que a gente criou o CPP, né? Que foi se transformando ao longo do tempo, até para agora, com essa questão aí da pandemia, ele foi desmembrado, mas o que é importante, a ACP continua. Eu acho que a nossa presença aqui nesse momento é uma prova que precisa ser bem apontada, né, como é que a abordagem centrada está sendo aceita e está importante. Então, eu gostaria de ler um texto que eu fiz isso em 2002, que eu gosto muito, e que é sobre a pessoa de Rogers, sobre a pessoa dele mesmo. Então, posso começar a leitura desse texto. Se houver perguntas, depois então, a gente junta tudo. Então, vou começar. Gostaria de, nesse trabalho, abordar um aspecto particular da pessoa de Carl Rogers, que se expressa de maneira constante em toda a sua obra. Refiro-me a uma sensibilidade, interesse ou compreensão em relação com o que está além, temporalmente falando, do horizonte com o qual as pessoas geralmente dialogam. Esta característica faz com que os que a possuem tenham algo como uma intuição premonitória, capaz de antecipar conhecimentos que só muito mais tarde serão assimilados pela sociedade. Porém, não me refiro a uma atitude sonhadora, fantasista,
construtora de utopias, mas uma ligação real e direta com o porvir. Não é também uma atitude contemplativa, é uma compreensão penetrante do vir a si. A visão prospectiva, que é parte integrante da pessoa de Rogers e que, naturalmente, permeia toda a ACP, dá a esta um aspecto particular, o qual, para uns, muitas vezes é surpreendente. Não só pela atenção ao devir, que frequentemente não é sequer percebido, mas pela não valorização do passado em seu aparente poder de determinação. Entretanto, não é só o passado em si mesmo que é secundário, mas o passado enquanto determinante da experiência presente. Posição segundo a qual, no passar do tempo, ocorre a extinção progressiva do novo e a criação, resultando a vida na mera repetição do já vivido. Na CP, o passado é valorizado como experiência efetivamente vivenciada, como parte constituinte da pessoa. A aceitação da pessoa é a aceitação dela em seu presente, que é resultado de toda a sua experiência de vida, na qual o passado tem parte importante. Os fatos podem ser passados, porém a experiência vivida a partir deles é sempre atual. A memória de uma experiência é uma nova experiência, e a cada vez que essa experiência for atualizada pela memória, uma nova experiência será vivida. O processo experiencial é contínuo e ininterrupto, e dele se ocupa particularmente a ACP. O processo experiencial é o devir psicológico em seu permanente fluir, em seu limite com o futuro. Porém, aqui é necessário enfatizar que este processo, desde Rogers, é compreendido a montante e não a jusante, como em geral se considera. Para esclarecer esse aspecto, é preciso discutirmos o aspecto central da ACP. Podemos dizer seu coração, o lugar onde a intuição de Rogers se propôs como teoria. O trabalho realizado por Rogers em sua teoria tem nos ensinado muitas coisas. Nos ensinou a trabalhar com nossos clientes individuais em suas dificuldades e sofrimentos, pessoas infelizes, frustradas, confusas, às vezes ditas loucas. Nos ensinou a lidar com grupos de pessoas em diferentes circunstâncias, pessoas que nunca se tinham visto antes, pessoas em ambiente de trabalho, em instituições de natureza vária. Nos ensinou, enfim, a lidar com as relações interpessoais, onde quer que elas aconteçam. Principalmente, a teoria e o trabalho de Rogers têm nos ensinado a respeito de nós mesmos. Mas como, aí é que está a questão, mas como a teoria e o trabalho de Rogers têm nos ensinado? Qual a essência do seu ensinamento? A resposta a essa questão é muito complexa e envolve toda a sua contribuição. Todavia, é possível apontar um aspecto central que é característica, eu não diria do pensamento de Rogers, mas de sua pessoa, sobre a qual já nos referimos, que é a compreensão prospectiva presente na ACP como teoria e na prática terapêutica com cada cliente. Esta distinção é importante hoje, aqui, para o meu propósito. Nós podemos compreender uma teoria qualquer, ou a teoria de Rogers, no intuito de aplicá-la. Nós, então, aprendemos a usar essa teoria, por exemplo, com nossos clientes, pessoas, grupos, instituições. Mas também podemos compreender essa teoria compreendendo como ela mesma se compreende.
Poderíamos dizer compreendê-la empaticamente. Como já foi dito anteriormente, compreender a ACP a montante e não a jusante, como ocorre normalmente. Nosso percurso nos leva a um aspecto central, o início da ACP, seu postulado fundamental, tendência atualizante. Parece que nós não pensamos suficientemente sobre esse postulado. Nós o adotamos, ele fundamenta nosso trabalho, mas volto a questionar, nós não o pensamos suficientemente. Tendência atualizante. Por que esse nome? A pergunta se torna mais instigante quando recordamos que a época em que Roger definiu seu postulado era a moda às necessidades. McClellan, importante teórico da personalidade de então, criou uma teoria fundada nas necessidades. Maslow, amigo de Rogers e como ele, psicólogo humanista, propôs a famosa pirâmide das necessidades. No entanto, Rogers não se deixou levar pela moda. Ele não propôs uma teoria fundada em necessidades, mas uma teoria que tem como ponto de partida uma tendência. E não usou o conceito de realização tampouco, igualmente popular na época, mas o de atualização. Por quê? O que eu vou fazer diante desta pergunta é encaminhar uma resposta provisória e submetê-la à apreciação de vocês. Acho que são possíveis outras respostas e talvez mais completas do que esta. Então, Rogers não era descuidado com as palavras. Ele procurava sempre aquele termo que exprimia com exatidão o que pensava. Isto mesmo em conversa informal. Certamente o conceito de tendência atualizante foi maduramente pensado e, acho, exprimiu de maneira congruente e organística o que ele desejava, o que não ocorreu certamente com os termos necessidade e realização. Cabe agora conjecturar por que os termos tendência e, principalmente, atualização atendeu à compreensão de Rogers. Uma coisa é certa, ao usá-los, Rogers se pôs algumas décadas adiante de seus colegas. Então, o termo necessidade corresponde a uma situação de falta, de ausência de algo vital. A necessidade se faz presente como falta. Portanto, se manifesta como vazio, como algo que busca paradoxalmente deixar de existir. A sua função é anular-se. O termo tendência corresponde à ideia de crescimento, estendimento, ampliar-se, também de progressão, vocação. Manifesta ainda o termo tendência a característica de permanência. A tendência não existe dando lugar a outra coisa, como a necessidade visa a saciação. A tendência existe por si e para efetuar-se. Entretanto, o termo atualização é o que mais nos provoca. Ele já existia na Idade Média, em contraposição ao termo potência. O atual existe no presente, enquanto que o potencial existe virtualmente. Virtus é força, significa força. Como campo de atualização, modernamente, a ideia de virtual ganhou enorme complexidade e relevância na compreensão da ciência da comunicação. E, junto com esta ideia, a de atual, que se lhe contrapõe. Ambos, atual e virtual,
representa uma nova dimensão na compreensão do devir. Mais exatamente, a dinâmica das transformações que nele ocorrem. É importante esclarecer nesses termos. Atualização não significa realização de um possível. Atualização implica criação de soluções novas. Atualização implica a criação de soluções novas, invenção, enquanto que realização corresponde à concretização de um plano pré-existente. O possível integra uma situação dada, estabelecida, em relação à qual ele, o possível, pode tornar-se real, realizar-se. Portanto, o possível é presente, existe, posto que é responsável a partir de circunstâncias já determinadas. Assim como o possível se realiza, o virtual se atualiza. Porém, a realização entre possível e realização e virtual e atualização são essencialmente diferentes. A realização consiste em dar materialidade a uma alternativa já desenhada na configuração do real, enquanto que a atualização perfaz como resposta a uma tensão existente em uma região na qual ocorrem desequilíbrios entre as partes. Porém, a atualização não pré-existe a uma determinada configuração do real, como a realização. A atualização é criada, é uma criação e, portanto, imprevisível. O possível, no entanto, é previsível na medida em que é determinado pela realidade existente. Ainda, o devir cria as condições da realidade que suscitam o possível. A atualização é o próprio devir. Um exemplo pode esclarecer meu pensamento. Podemos entender uma língua como um nível virtual que é atualizado a cada frase. As frases não são previstas na língua. Mesmo uma frase formal não é determinada pela língua, mas pelas circunstâncias sociais que a suscitam. As circunstâncias sociais, não a língua, determinam o que pode ou deve ser dito, o possível. Nosso exemplo pode ser mais detalhado comparando um poeta que cria poesia com um cidadão que preenche o formulário do imposto de renda. O primeiro atualiza a língua, o virtual, criando poesia, enquanto que o segundo realiza o possível a partir de injunções da realidade dada. Na primeira atividade, os resultados são imprevisíveis, enquanto que, na segunda, obedecem a determinações já configuradas na realidade, logo previsíveis. Aqui chegamos ao ponto central que pretendo comentar. As transformações da realidade resultantes da realização de possíveis limita, determina as novas transformações na medida em que circunscreve os possíveis. O passado prescreve o futuro. A dinâmica da atualização de virtuais é um diálogo com o futuro, é o porvir, independe do passado. Como entendo, o olhar, a compreensão do terapeuta centrado não deve se prender, eu diria se perder, na realidade determinante de possíveis,
não deve se deixar enquadrar por ela, vendo e compreendendo a realização de possíveis, mas localizar-se na abertura do devir, livre dos constrangimentos que perpetuam o acontecido, compreender com e para seu cliente o seu acontecer, a sua atualização no mundo. Penso que a vida de Rogers se passou predominantemente na relação com o futuro e viveu e trabalhou para o futuro. Em um texto publicado em 1977, Rogers se queixa de estar com o pescoço duro, por estar olhando para trás. Mais adiante, ele declara: poderia parar por aqui, mas não consigo. É sempre com esforço que olho para trás. Ainda são o presente e o futuro que mais me interessam. Com mais de 80 anos, no meio da década de 80, pouco antes de sua morte, Rogers se preocupava com o homem que iria surgir no século XXI. Gostaria de terminar essa conversa citando as palavras que Emmanuel Levinas dirigiu a Léon Blum, que, em 1941, buraco na história, na prisão, escrevia sua filosofia e continuava a crer num futuro não revelado e convidava a trabalhar no presente para as mais distantes coisas. É significativo que, nessa época de caos mundial, em que o nazismo dominava o mundo, também Rogers escrevia seu primeiro livro sobre a CP, em condições certamente menos dramáticas, mas igualmente desalentadoras. São essas as palavras de Levinas que dirijo a Rogers. Há uma vulgaridade e uma baixeza numa ação que só se concebe para o imediato, isto é, no fim de contas, para a nossa própria vida. E há uma nobreza muito grande na energia que se liberta da concreção do presente. Agir em prol de coisas distantes, no momento em que triunfava o hitlerismo, nas horas surdas dessa noite sem horas, independentemente de toda avaliação de forças em presença, é, sem dúvida, o vértice da nobreza. É isso, gente. E se vocês querem comentar aí, como é que fica aí o... Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se vocês querem comentar, enfim, como é que o texto está terminado, né? Silêncio. Já tinha lido seu texto antes, né, quando você escreveu já há algum tempo, né? E interessante que hoje, te ouvindo, é quase como se fosse um outro texto, onde você, essa é a minha impressão, coloca a atualidade do Rogers, né? Você atualizou o Rogers aqui com esse texto para nós. Então, eu queria te agradecer. Essa foi a impressão que eu tive, diferente da primeira vez que eu li o seu texto. Uhum. É isso aí. Sério, obrigado pelo sua compartilhar esse texto, eu não conhecia, mas vou procurar para tê-lo, né? E eu acho, para mim, assim, na minha percepção, acho que essa visão, essa vontade dele de futuro é o que realmente deixou essas sementes aí para que muitos pudessem continuar a colaborar e até contribuir com coisas novas, né? Mas eu acho que ele deixou coisa pensada, que ele próprio não disse, mas que dá para a gente perceber nessa vontade dele, nessa vontade questionadora de não aceitar o status quo, né? E eu acho que por isso ele se
ele montou isso tudo porque ele tinha tudo para ser muito mais formal, né? Muito obrigado aí pelo seu texto. Eu só queria acrescentar assim que a tendência atualizante, né? Esse texto todo eu escrevi para chegar na tendência atualizante, que eu acho que é o conceito fundamental, né? E a atualização como crescimento, como desenvolvimento, isso tanto da pessoa, quanto dos grupos, quanto da sociedade, quanto até da humanidade, né? Essa atualização, tornar atual, tornar aquilo que tem de melhor em cada um de nós, né? Só um comentário aí. Eu queria também agradecer, né, professor Rogério, há quanto tempo não escuto, né, porque foi uma aula, assim, algo muito profundo, né, assim, me levou a uma viagem, né, te agradecer essa reflexão, né, e fiquei pensando aqui, né, quando a proposta do evento fala, né, e a tua fala é preparando, né, esse solo, né, dá para a gente saber por que a ACT floresceu tanto no Brasil, né, porque, enfim, ela teve pessoas como você, né, para preparar o solo, né, para o florescimento, para a frutificação. Sim. Muito obrigada, Rogério. Sim, obrigado. Professor Rogério, eu tive o enorme prazer, né, de lhe encontrar na formação de atendimento de casal da Márcia e da Vera, e já fiquei encantada e queria só lhe agradecer imensamente, né, por esse texto e pela sua vivacidade, pela sensação de atualização sempre que eu leio ou lhe escuto. Muito obrigada, muito obrigada. É sempre um prazer enorme lhe ouvir. Você usou o termo certo, essa atualização. Né? E só eu queria completar uma coisinha que passou na minha cabeça, que buscar essa atualização, eu acho que é um ato de bastante coragem, né? Porque é muito mais fácil a gente se manter numa situação estagnada, né? Agir com atualização é preciso muito desprendimento, né? Eu acho que é muito mais coragem de fazê-lo. Não é fácil, né, Fernando? Requer da gente, né? Determinação. Eu acho que isso é realmente um movimento que requer força de vontade, coragem, né? Requer revisões pessoais, né? Eu acho que realmente você tem razão, é o cerne da questão. Eu gostaria de falar, professor Rogério, e de público, eu tive poucas oportunidades de estar pessoalmente com o senhor, na verdade, em 2007, enfim, mas quero dizer de público que o senhor é uma grande inspiração para mim. Márcia, ela é prova disso. Há um tempo atrás, agora, eu a chamei, né, no privado e falei: Márcia, minha amiga, por favor, tudo que você tiver, professor Rogério, me passe, quero estudar. E quero dizer que é uma grande honra estar nesse espaço aqui com o senhor, a quem a minha deferência é extremamente... me causa uma palpitação que pessoas a quem me inspiro e respeito me causam. Muito obrigado, viu? Enfim, pela sua caminhada e por esse momento. Generosa. Imagina. Eu fiquei aqui pensando o quanto foi bom a escolha da sua fala para abrir o nosso trabalho e mostrar o cuidado que teve nesse plantio, nessa terra que foi muito bem trabalhada e que possibilitou tudo isso que nós temos hoje em termos de ACP no Brasil. Muito obrigada, professor Rogério. Obrigado. Obrigado.